Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo e a bênção do amado e querido Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos do teu lar. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, cubra a nossa vida e toda a nossa família. Senhor, cerca o nosso lar com proteção, cerca nossos filhos com proteção. E nós oramos o nome de Jesus Cristo, declarando nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nessa oração da noite. E eu quero fazer uma oração especial no final, por toda pessoa que tem sentido um peso espiritual, tem sentido um cansaço, uma exaustão extrema. Eu conheço isso e eu posso afirmar para você que isso não é de Deus. Por isso, no final dessa oração, eu quero orar por ti, orar pela tua casa. E quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Só vai fazer bem para você. Eu estarei também colocando o seu nome e a sua família diante de Deus. E se você puder compartilhar, compartilhe. Vai ser bênção para você e bênção para cada pessoa que vai receber essa oração. Deus me deu uma palavra muito forte, muito forte. E eu gostaria que você prestasse a máxima atenção nessa palavra. O Senhor falou muito comigo. Porque às vezes existem relacionamentos, conexões, lugares que a gente quer sempre reconciliar, quer sempre alinhar as coisas. Mas tem certas coisas que são irreconciliáveis. E eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, que tem certas coisas que não dá para voltar como era antes. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em outra passagem, a Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por que a Bíblia fala sobre isso? Porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que não devem se comunicar mais. Ou seja, a vida errada que eu tinha no passado não pode se comunicar com a vida nova que eu tenho hoje. Você entende? Tem certos hábitos que não cabem mais para esse novo tempo, para esse novo propósito que Deus está colocando você. E Deus me deu uma palavra em Apocalipse capítulo 12, preste atenção, do verso 7 ao 9, você vai entender. Você vai entender, esse é um texto muito forte na palavra de Deus. Olha o que está escrito. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que quando houve a rebelião no céu, por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade para Lúcifer? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade? Por que não houve uma reconciliação? Você sabe que quando houve essa guerra no céu, a Bíblia diz que Satanás e 1/3 da parte dos anjos do céu foram expulsos do céu. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles também foram expulsos do paraíso. E o Senhor não permitiu que eles voltassem para o Éden. Sabe por que algumas coisas são irreconciliáveis? Porque a desonra foi grande. Se nós compreendêssemos um pouco mais sobre a honra e sobre a desonra, nós não iríamos aceitar certas coisas. Tem situações em nossa vida que a gente sabe quer que tudo volte ao normal, tudo volte a como era. Mas existem certas situações que são irreconciliáveis e você não pode permitir.
Por que você não pode permitir? Porque houve uma grande desonra. Tem gente que está sempre voltando para o passado. Tem gente que não consegue abandonar o passado. Não consegue abandonar um relacionamento do passado. Não consegue abandonar uma situação. Sabe que foi, podemos dizer, o meio por onde ela se corrompeu, o meio por onde as coisas deram errado. Ela não consegue se libertar daquilo. Ela volta várias vezes àquilo. Aquilo se tornou um vício para ela, se tornou uma armadilha de Satanás. E mesmo ela sabendo que aquilo é errado, que aquilo não é bom, ela volta para lá. Sabe por que a Bíblia fala que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos? É porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que você tem que simplesmente perdoar e seguir o seu caminho, mas não pode haver mais relacionamento, não pode haver mais comunicação. Entenda, e é Deus quem faz isso, é Deus que fala. A Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que a Bíblia está dizendo é que a sua vida nova não comunica com a sua vida velha. Ou seja, não tem mais nada a ver. As coisas mudaram. Então entenda, Deus não achou Lúcifer digno de uma conversa, de um minuto de mentoria. E sabe por quê? Porque houve desonra. Houve desonra. Ele conhecendo Deus, como Deus é grande, excelso, soberano, poderoso, ele o desonrou. O que você faria se alguém dentro da sua casa o desonrasse? Ou tentasse pisar em cima de você? É que nem eu convidar um amigo para ir na minha casa para comer um churrasco e ele querer mandar mais que eu na minha casa. Isso é uma desonra. Então, a desonra, quando você não dá o devido valor a uma pessoa, quando você a desrespeita, quando você a desqualifica, essa desonra, ela já está marcando que um novo tempo é necessário e não mais com aquela pessoa. Desonra é contagiosa, desonra destrói, desonra expõe a falsidade. Lúcifer sabia demais, Lúcifer viu muito, recebeu muito e não honrou. As pessoas que mais nos ferem são aquelas pessoas de perto. E essas pessoas de perto, a desonra é maior. É por isso que nós temos que saber o que fazer com os acessos que nos são dados. Você tem que honrar os acessos, honrar as amizades, honrar os relacionamentos. Não plante uma semente de desonra na sua vida, para que você não colha no futuro. Entenda, o que você recusa aprender das pessoas, você vai ter que aprender através do sofrimento. Então, a desonra, ela vai trazer um custo muito alto para a sua vida. Por isso, tenha cuidado, não permita com que o diabo ele plante na sua vida uma desonra com aquelas pessoas que mais te ajudam, com as pessoas que mais são bênção na tua vida. Há pessoas que já foram usadas pelo diabo para tentar minar a minha confiança com as pessoas próximas de mim. Até que eu aprendi a não permitir mais que isso aconteça. E depois, ali na frente, eu vi que o objetivo daquelas pessoas era prejudicar as pessoas que Deus havia colocado no meu caminho. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há 15 anos. Pessoas que eu confio, pessoas que estão comigo. Pessoas que viram meus filhos crescer. Porque eu aprendi, sabe, a honrar as pessoas que se dedicam a mim, que se dedicam à minha família. Pessoas especiais e que eu procuro também honrar a vida delas. Desonra é uma escolha, é uma decisão do caráter.
Então essa pessoa que está falando mal de você, que estava com você, trabalhava com você, andava com você e que agora fala mal de você, essa pessoa, ela está lhe desonrando. Essa pessoa viu muito de você. Essa pessoa, sabe, ela conheceu o seu coração e mesmo assim, ela acha uma maneira de lhe prejudicar. Essa semente de desonra nunca será apagada. É por isso que nós temos que entender que algumas relações não há mais como reconciliar. Há certas pessoas que você tem que deixar aí e não trazer elas de volta. Ah não, mas eu estou precisando dessa pessoa trabalhar na minha casa. Mas essa pessoa aprontou para você. Essa pessoa quebrou a sua confiança, essa pessoa desonrou você. Você pagava um bom salário para ela, você a ajudava em todas as coisas e essa pessoa desonrou você. Você tem que ter cuidado com essas coisas. O meu erro, quando eu estava como pastor em tempo integral, hoje eu não estou mais em tempo integral, eu não tenho tempo para explicar sobre isso, continuo sendo um pastor, mas não em tempo integral, certo? E eu me lembro que os meus maiores erros enormes na verdade, era dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance a pessoas que me desonravam. Sabe como que é o coração de uma pessoa que quer recuperar alguém, que quer ajudar aquela pessoa? E você vai, você cede, você dá seu tempo, você faz a sua entrega e a pessoa não valoriza isso. Cuidado com pessoas que não valorizam o seu tempo, que desonram o seu tempo. Há pessoas que desonram o seu tempo, há pessoas que desonram o seu dinheiro, há pessoas que desonram a oportunidade que você deu a elas, há pessoas que desonram o acesso. É que nem alguém chega e me pede o contato de um acesso. Eu dou o contato para essa pessoa. Mas se ela me desonrar agindo mal com aquele acesso que eu dei para ela, eu vou ficar chateado. E aquilo vai ser uma semente dela na relação comigo. Então entenda, casamentos fracassam devido à falta de honra. As pessoas pensam que um casamento fracassa por causa do adultério, por causa da infidelidade. Antes do adultério, antes da infidelidade, houve a desonra. Ou seja, a partir do momento que você não dá o devido valor para a pessoa que Deus colocou na sua vida, você já está num caminho errado. A partir do momento que você começa a ouvir outras pessoas, a ver outras pessoas, a olhar com outros olhos, outros homens ou outras mulheres, você está desonrando o seu casamento. Então o casamento ele não é destruído apenas pelo adultério, ele é destruído antes pela desonra. A infidelidade ocorreu porque não havia um coração de honra. Honra é uma decisão, honra é uma semente, honra é uma lei. Por isso, identifique o desrespeito das pessoas com você. Sabe, esses dias uma mulher chegou para mim e ela disse: eu ajudei tanto essa minha sobrinha. Eu ajudei ela quando ela não tinha nada para comer em casa. E depois ela sai da minha casa falando mal de mim, espalhando mentiras até nas redes sociais contra mim, me destruindo, me difamando para minha família e hoje eu sou um monstro, sendo que eu ajudei, coloquei para dentro de casa, dei estudo, dei comida, dei oportunidade para trabalhar na minha empresa e agora ela sai falando mal de mim, falando mal do meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A desonra, ela vai fechar a porta para essa pessoa. E você tem que manter essa porta fechada. Daí você me pergunta, tá, mas e o caso do filho pródigo que o pai estava esperando o filho retornar? Houve uma desonra. Por que o pai estava esperando? Porque era filho. Desonra de filho, você é capaz de perdoar, sim, e deve perdoar. Agora, a desonra de outras pessoas, você tem que perdoar,
mas você não deve aceitar mais essa pessoa próximo de você. Você já ajudou essa pessoa, você deu uma oportunidade para ela. Por que você vai continuar cedendo, sendo que essa pessoa já lhe desonrou? Entenda, a semente da desonra fecha a porta da comunicação na sua vida. Certo? O único que você tem que receber de volta é seu filho, é sua filha, por causa dos laços, os laços de intimidade, de familiaridade que são mais fortes. Laço de pai e de mãe também, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe todos os dias, certo? Independente do que eles fizeram, manda honrar, a Bíblia manda honrar. Não é o homem que manda honrar, é a Bíblia que manda honrar. Ontem eu atendi uma senhora que me falou exatamente isso. A minha mãe me tirou tudo que eu tenho. E eu disse para ela, mesmo assim, honra. É difícil, né, gente? Tem situações que é difícil. Tem gente que prejudica mesmo, mas você tem que entender, se um pai e uma mãe errarem contra você e você perdoar, entenda, é eles que vão se ver com Deus. Você não vai perder a sua bênção da longevidade, porque tem um detalhe, a honra, ela atrai a bênção da longevidade, a honra atrai a bênção da prosperidade e a honra atrai a bênção da paz. Então, a honra, ela atrai muitas bênçãos, por isso não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Eu tenho um amigo meu que mora até lá no sul do Brasil. Eu nunca vou esquecer o que esse amigo fez por mim. Porque quando eu estava para vir para São Paulo, ele abriu a porta da casa dele, onde eu entrei e aluguei a casa dele, que ele morava aqui naquela época. Eu nunca vou esquecer. Eu ajudei ele, mas ele também me ajudou. É por isso que eu oro pela vida dele, oro pela família dele, intercedo. Por quê? Por causa da honra. Sabe, você nunca esquece o que alguém faz de bom por você. Se você esqueceu o que alguém fez ou faz de bom para você, é porque a desonra entrou no teu coração. Então, compreender esses princípios vai muito nortear o nosso futuro e o nosso amanhã. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra ela tenha entrado em você e que você medite nisso. E perdoe as pessoas que desonraram você, mas não permita mais o acesso delas a você. Não permita mais o acesso delas a você, a não ser que seja filho, pai ou mãe. Entendeu essa palavra? Eu sei que essa palavra falou com muita gente que está me ouvindo aí. Por isso, pega essa palavra agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque certamente vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Quero convidar você a participar da academia aqui no Global. Domingo agora, nós teremos o segundo domingo do evento Passando o Manto, onde nós estamos ministrando sobre os segredos da unção. Gente de Deus, estava tão bom a presença de Deus nesse domingo, você não pode ficar de fora. Hoje mesmo se torne um aluno da academia aqui no Global, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar para você rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, que todos os dias alguém me marca falando de uma palavra que Deus falou com eles e que com certeza vai falar com você também. Você pode adquirir lá no meu site. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem, um livro que eu acredito que toda pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus deveria ler. E esse aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, certo? Independente se você acredita ou se você não acredita, eu acredito. Eu acredito. E esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida e você pode adquirir lá no meu site. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir que você compartilhe essa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E se você perdeu a minha palavra de direção que eu dei às 9 da manhã, assista lá. Assista lá, você vai ver. Porque às vezes as pessoas são perseguidas e elas não sabem como lutar contra a perseguição. Eu vou mostrar para você como você vencer essa perseguição aí no seu trabalho ou na sua família. Você vai ter vitória, você vai ver. Amém?
Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira das trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Ore por mim. Tem sido uma bênção nossos programas de TV. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado eu estou na Rede TV às 10 horas da manhã. Tem sido uma bênção, temos alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ore pela minha vida, ore pelo meu ministério, para que nós continuemos abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Posso contar com a tua oração? Escreve aqui nos comentários uma palavra para a minha vida. Ore por mim. Amém? Ore por mim, libere uma palavra sobre o meu ministério, libere uma palavra sobre os programas de TV. Isso se chama honra. Amém? Você dando o devido valor para aquilo que nós também temos feito por você, que é orado. Então você ora por mim hoje e eu vou orar por você, ok? Libera a bênção sobre a minha vida e eu vou liberar a bênção sobre a tua vida. Vamos fazer isso hoje. E se você está me acompanhando aí pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube. E ore comigo às 6 da manhã, às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu te peço, guia os passos dessa pessoa. Essa pessoa que está desorientada, essa pessoa que não sabe o que fazer, para onde ir, como resolver essa situação. Essa pessoa, Pai, que está perdida. Essa pessoa que precisa de um milagre nesse momento. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dela e que o Senhor mostre para ela o caminho. O Senhor abra a porta para ela. O Senhor coloque alguém no caminho dela para mostrar a ela o caminho que ela deve seguir. Senhor, eu oro por pessoas que estão passando por situações onde eles não veem a solução. Situações, Pai, que eles não sabem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. Meu Deus, Tu és o socorro dela. Tu és o socorro dele. E eu quero orar agora que o Senhor vai abrir caminho no meio do mar. Eu quero declarar em nome de Jesus, onde não há caminho, onde não há saída para esse problema, para essa empresa, para a vida dessa pessoa, o Senhor mostrará um caminho que ela não pensou, um caminho que ela não poderia, talvez, imaginar. O Senhor mostrará esse caminho a ela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais do teu povo e faça com que eles vejam um caminho no meio do mar. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo atrapalho caia por terra e toda pessoa que está sentindo um peso espiritual sobre a sua vida, um peso espiritual na sua casa, no seu escritório, onde ela trabalha, que esse peso seja removido, que essa perseguição caia por terra, que essa inveja caia por terra. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente e eu declaro ser curado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde. É por Ele que somos curados, é por Ele, é nele que recebemos vida, que recebemos saúde, que recebemos força, é em Jesus Cristo. E eu quero declarar a mão do Senhor está sobre a tua vida e que toda obra maligna caia por terra agora, toda desonra que foi plantada, toda maldade que foi declarada, toda
praga que foi lançada contra a tua vida, eu declaro por terra agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, e toda arma forjada contra ti não prospere, e toda língua que ousar em juízo contra ti não vá em frente. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça, e eu profetizo em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O shalom de Deus entrando na tua vida, o shalom de Deus entrando na tua casa, na tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Quem puder compartilhar essa oração, faça isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha orado por mim. Amém? Assim como eu orei por você e apresentei teus pedidos diante de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, saúde, prosperidade, abundância. Que o Senhor tire do nosso caminho a maldade, a crítica, que o Senhor tire do nosso caminho o que é contrário, o que se opõe espiritualmente, e declaramos que a nossa vida está totalmente guardada por Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduza em sabedoria, com graça, no nome de Jesus, e queremos liberar palavras proféticas sobre a vida dos nossos filhos, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também liberamos palavras sobre o nosso futuro. O favor do Senhor, a glória de Deus, a nossa vida nos abrirá caminhos, nos dará oportunidades, nos colocará nas mesas certas, nos colocará na direção certa. Nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor fala. Amamos a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sonhos proféticos, revela-nos o teu propósito, nos dirija, Senhor, segundo a tua vontade. E também oramos para que a paz do Senhor governe o nosso coração, governe nossa família e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui. Eu fiquei muito feliz hoje, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela escreveu assim: eu vi que Deus usa você muito em cura divina. Pode orar para que eu seja curada? Se as pessoas não vissem que esse é o poder de Deus, se as pessoas não vissem a ação de Deus, isso não aconteceria. Jesus Cristo está vivo. É isso que eu quero falar para você aqui. Ele está vivo, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Porque se Deus me usar para que você seja abençoado, saiba que o poder veio dele. Jesus Cristo está vivo, invoque o nome do Senhor, aonde você estiver. E a Bíblia diz que você será salvo, que você será tocado por Deus. Chame por Jesus, chame. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nenhum de nós vai ao Pai, senão por Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Dulce, e ela escreveu assim: a paz. Faz 3 anos que sigo o Senhor no YouTube, através da minha cunhada Cida, que compartilhou as suas orações. Hoje venho contar o meu testemunho. Há 1 ano eu sentia muitas dores no joelho esquerdo. Não conseguia me mexer nem andar direito. Escutando a sua oração, o Senhor falou que Deus estava curando a pessoa com dores fortes no joelho esquerdo. E era exatamente o meu caso. Assim que o Senhor declarou a cura, na mesma hora minhas dores desapareceram e não sinto mais nada. Glória a Deus por esta cura na minha vida. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Sou grata a Deus por usar sua vida para trazer cura a nós. Deus abençoe e continue te usando grandemente. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. E você que está entrando aqui nessa oração, eu peço para você já deixar sua curtida. Se não é inscrito no canal, inscreva-se.
Vamos caminhar juntos, você vai ver que vai valer a pena. Hoje estamos oficialmente começando o nosso propósito, 14 dias, apresentando orações específicas para Deus. É por isso, da Carta para Deus. Você pode baixar lá no meu site, www.vinicius07.com.br, e se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Certo? Que nada vem impedir você de entrar de cabeça nesse propósito. Por 14 dias, nós vamos estar fazendo orações muito específicas para Deus. O que são orações específicas? Falar em detalhes para Deus. O que estamos passando, o que estamos buscando, aonde queremos chegar. Amém? É isso. Você vai fazer uma oração específica nesses 14 dias e veremos a glória de Deus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com o máximo de gente que é conhecida sua. Eu creio que quando nós semeamos a palavra para outras pessoas, Deus nos abençoa. Então, se preocupe com alguém e mande essa oração para essa pessoa hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo aqui está falando que tudo que nós fizermos na vida tem que estar em harmonia com os valores divinos. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. 5 chaves para você manter as suas ações ou o seu propósito alinhado com Deus. Essas 5 chaves vão fazer com que a sua prioridade esteja conectada ao propósito. E quando isso acontece, é muito poderoso. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você é: reconheça que a erosão é gradual. Ou seja, tudo aqui nesse mundo está em constante degradação. Ou seja, Deus precisa colocar a mão para que você não perca aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não perdemos nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. A partir do momento que você se desvia de uma direção de Deus, você já está em perda. Quando você desobedece a Deus, você está em perda, mesmo que você não veja. Então a única coisa que vai trazer sustento à nossa vida é se nos mantivermos numa palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai segurar as pontas na tua vida, trocando em miúdos. É a palavra de Deus que você caminha nela, que você anda com ela, na direção de Deus para a sua vida, que vai fazer com que tudo esteja seguro. Caso contrário, essa lei da erosão gradual, que é não só física, mas também espiritual, ela pode tocar na sua vida. Nós só interrompemos isso quando ficamos conectados ao propósito divino, totalmente conectados. Por isso que a nossa vida tem que estar bem alinhada com Deus. Quando você está alinhado com Deus, tudo está seguro. Quando você está alinhado com Deus, Ele está protegendo, Ele está guardando a tua entrada e a tua saída. É incrível como o poder sobrenatural de Deus trabalha para aqueles que permanecem na posição que Deus colocou eles. Não saia da posição. Não ande em desobediência. Não ande fora de uma direção, fora de uma palavra de Deus, porque o que vai manter a nossa vida é estar na direção. A segunda chave para manter as suas prioridades alinhadas é: pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena rapidamente as nossas prioridades. Eu sempre digo que a pessoa que está focada no seu propósito, focada no que Deus tem para ela, ela não tem tempo para ficar olhando para a grama verde do vizinho. Ela tem tanto o que fazer e ela quer estar 100% ali, rendida naquele propósito, que ela não vai ficar
se comparando, aquele que está sendo abençoado, aquele que está dando certo, aquele que está ganhando muito dinheiro. Não. Não se compare com as pessoas. Não tente correr essa corrida, você vai sempre perder. Porque quando você se compara, você perde velocidade. Você perde promessas de Deus que estão na sua vida. Algumas pessoas querem viver os planos de Deus para a sua vida, mas elas querem viver os planos de Deus e ao mesmo tempo estar cuidando da vida dos outros. Não é assim que a prosperidade te alcança. Não é assim que você agrada a Deus. Você tem que entender, existe alguém com você, que é o Espírito Santo. E quando você tem essa atitude de ficar se comparando aos outros, de ficar inclusive triste, porque outros estão sendo bem-sucedidos e você não, você está desagradando a Deus e está perdendo ritmo, está perdendo aceleração na sua caminhada. A terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Quer estar alinhado com Deus? Então mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante com Deus, com a família e com um propósito. Tem gente que esqueceu que a família é importante. Tem gente que esqueceu que a sua esposa, o seu esposo, seus filhos são sua prioridade. E claro, Deus, Ele é a nossa primeira e principal prioridade. E quando nós ficamos envolvidos com as coisas aqui desse mundo, acabamos nos esquecendo de ter um tempo de entrega, um tempo de rendição, um tempo de proximidade com Deus. Eu ministrei ontem uma mensagem onde Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu me quebrantei tanto naquela mensagem porque nós precisamos estar próximos de Deus. Podemos estar numa igreja e estarmos longe. Podemos estar no ministério e estarmos longe. Podemos estar vivendo nas alturas aqui dessa terra e estar longe. Você não vai se sentir tão bem andando com pessoas prósperas, pessoas que estão vivendo uma vida abundante, se você estiver longe de Deus. Porque tudo perde o significado quando estamos longe de Deus. É somente Deus que pode colocar, sabe, o ritmo certo da vida em você. Quando você anda longe de Deus, você perde o compasso, você perde o ritmo, você desalinha no propósito. Por isso, mantenha o seu primeiro amor com Deus, com a família e, em terceiro, com o seu propósito. Você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, os dias, em vez de serem leves, serão pesados e carregados. Sabe, Deus não se agrada quando a gente não gosta do trabalho da gente. Deus não se agrada quando a gente está infeliz com aquilo que está fazendo. Nós temos que aprender a ser gratos, a celebrar o que Deus, Ele quer para a nossa vida. Eu sei de uma coisa, que quando algo começa a me aborrecer, eu tenho que sair daquilo. Porque quando eu estou alinhado com o propósito, eu estou bem, completamente feliz. Agora, a partir do momento que eu começo a dar mais do que eu deveria a uma coisa do que as coisas que são prioridade de Deus para a minha vida, eu começo já a ter os efeitos disso. E não apenas no meu espírito, mas no meu corpo, na minha alma. É terrível. Sabe, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter um dom profético e por discernir as coisas de uma maneira tão clara, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que Deus me deu de discernir as coisas me torna muitas vezes, eu posso dizer, sensível demais às coisas espirituais. E se eu não estiver bem alinhado com Deus, isso me afeta. É por isso que os dons de Deus e até mesmo o ministério profético, você só vai conseguir conduzi-los na sua vida
se você tiver muito tempo com Deus. Muito tempo com Deus. É por isso que eu tenho feito uma limpa na minha agenda com coisas sem propósito. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho comigo. Toda semana, alguém quer tomar um cafezinho, alguém quer conversar comigo. Toda semana. Só que se eu atender todo mundo, eu não tenho tempo para ficar com Deus. Então eu tenho que atender alguns numa semana, outros na outra semana e assim por diante. Caso contrário, eu vou perder o meu foco. A quarta coisa é entenda o impacto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Olha que tremendo isso. Então, o impacto de eu estar fazendo a vontade de Deus, de eu estar alinhado com um propósito, vai fazer as coisas irem para o lugar na minha vida. Porque, como o ser humano, ele é influenciável. É fácil você sair da direção de Deus. É fácil. É fácil você comprar algo que não faz parte do seu propósito. É fácil você fazer uma mudança na sua vida que vai impactar no seu propósito. Então, eu creio que o impacto de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus na nossa vida vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, toda desordem, toda bagunça, tudo isso termina quando você está alinhado com Deus. Tua vida financeira está bagunçada, teus negócios estão bagunçados, porque talvez você não esteja alinhado ao propósito de Deus na tua vida. E um detalhe, tem situações que a gente fica empurrando na nossa vida e isso fica contaminando o nosso coração. Então, busque um alinhamento ao propósito de Deus, à vontade de Deus, para que a sua vida não seja consumida por esses ressentimentos, por essa bagunça emocional dentro de você. E a quinta coisa, e aqui eu encerro, se você quer ter um alinhamento ao seu propósito, vigie o que você pensa. Você só controla as suas decisões, não os resultados, jamais. Viva pelo importante e não pelo urgente. E assim você vai estar alinhado ao que Deus tem para a sua vida. Então, pare um pouco de se preocupar. Pare um pouco de ficar ansioso. Pare um pouco de pensar demais. Faça o que você tem que fazer, decida certo. E os resultados Deus trará para a sua vida. Sabe, nós pensamos que temos que controlar as decisões e os resultados. Não, você só tem que controlar as decisões. Porque os resultados quem controla é Deus na sua vida. Então controle as decisões, não os resultados. Porque os resultados têm que vir da maneira de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que você tem que fazer é decidir certo. Se decidir certo, vai ter os resultados certos na sua vida. Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? E você que entrou agora nessa live, você pode ir lá no meu site e baixar gratuitamente essa carta para Deus, onde você vai fazer uma oração específica. Senhor, eu quero uma porta de emprego, ganhando tantos R$1.000, próximo da minha casa ou em tal lugar, eu quero trabalhar naquela empresa, te dou glória, Senhor, e depois você vai para o segundo pedido e tudo você vai fazendo de forma específica. Senhor, te apresento meu filho, daí você coloca o nome dele, meu filho Enzo, coloco meu filho diante de ti, peço que o Senhor proteja, o livre do mal, tira as amizades, tira essa rebeldia que ele está, você vai especificar. É o poder das orações específicas. Eu recebi de Deus uma ordem e o Senhor me disse assim: ensina meu povo a fazer orações específicas. Ensina meu povo a fazer orações específicas. E se você não conseguir baixar essa carta do meu site, pega uma folha em branco aí e faz a tua carta, tá? Mas não fica sem apresentar diante de Deus. Por 14 dias eu estarei apresentando. Então, quando acabar essa oração, se você não tem uma carta, pega aí uma folha em branco, faz esse propósito, 14 dias, entra de cabeça, você vai ver os resultados em nome de Jesus na sua vida.
Amém? Quero pedir também que você compartilhe agora essa oração com grupos, com amigos, nas tuas redes sociais. Você que tem um canal no YouTube, que é relevante no YouTube, compartilha com a tua comunidade. Esse vídeo vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. As pessoas pensam que eu só tenho esses livros aqui, mas na verdade, esse aqui é o meu 18º livro e esse aqui é o meu 19º livro. Eu tenho outros livros que vão te abençoar, tá tudo lá no meu site. Esses dois aqui é um devocional. E por que eu falo tanto deles? Porque são direções para o dia a dia. De repente você vai, ter um dia cheio de compromissos. Antes de sair de casa, você lê um devocional. Você pode sair ali, às vezes, com uma palavra de Deus para a tua vida, uma direção de Deus, um conselho de Deus, que durante o dia você vai precisar daquilo. Então, os devocionais vêm para enriquecer o teu dia a dia. Amém? Esse é o devocional 1 e esse é o devocional 2. E olha só, olha que tremendo esse livro aqui por dentro. Aqui é o versículo bíblico, né? Aqui a oração que eu faço, cada página tem uma oração minha. Aqui as direções para o teu dia, direções para a tua vida. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho, tá? Então esses dois livros aqui vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no nosso site, em nome de Jesus Cristo. Agora, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também pedir a sua oração, ore por mim. Nós temos programas de televisão de segunda a sexta-feira. Programas estes que têm abençoado a vida de milhões de pessoas. Vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo salvas. E eu peço a sua oração. Amém? Estamos em rede nacional na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço de Satanás. E que todo tipo de amarra do inimigo contra a nossa vida e nossa família cesse completamente. Apresento diante de Ti, Senhor, a carta. E esta carta representa todas as cartas que estão sendo colocadas agora em oração. Eu concordo em fé, Pai, que tudo aquilo que é segundo a Tua vontade vai se cumprir. Toca na família, toca no casamento, toca nos filhos, toca nas relações interpessoais que essa pessoa tem. Abençoe seus negócios, seus projetos, seus sonhos, os livramentos que estão sendo pedidos nas cartas, a transformação, a salvação, a restauração, Pai, até mesmo da relação de pais e filhos e pais, de marido e mulher,
E tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, toda a perseguição que ela tem enfrentado, toda a dor que tem se levantado na vida dela, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê vitória agora. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada oração, cada carta para Deus, colocamos diante de Ti, como está escrito na Tua palavra: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. No nome de Jesus, liberamos uma palavra profética. Viveremos os milagres, viveremos as promessas e viveremos respostas de Deus aqui nessa campanha. No nome de Jesus, cremos que esse propósito, o Senhor está aqui. Senhor, Espírito Santo, nós Te convidamos, esteja aqui conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ânimo novo e nos levando, Senhor, a novos níveis. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Deus te abençoe, que o Senhor te restaure completamente, que toda insônia vá embora, que toda perturbação vá embora, que você possa dormir como um bebê, em nome de Jesus. Pessoas que têm insônia, pessoas que não conseguem dormir bem à noite, eu libero essa palavra do Salmos 4, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.